Texto de Margarete Castro e Marilza Regatieri. Interação Escola-Família, subsídios para práticas escolares. Vídeo 2. No último vídeo, falamos sobre o contexto atual no qual a interação família-escola ganha cada vez mais importância. Falamos sobre a demanda da escola pelo aluno ideal, que em muitos casos não é o aluno real que a família pode oferecer. E vimos também 7 princípios elencados pelas autoras para uma proposta de interação escola-família. A gente viu em algum momento do vídeo passado que uma das crenças nas quais se baseia esse estudo é de que para entender o presente é necessário um mergulho no passado. Na sequência do texto, a gente tem uma breve história da relação escola-família no Brasil. A ação educacional no Brasil começou ainda no período colonial, como uma ação para as elites, calcada nos valores da cultura europeia, de conteúdo livresco e aristocrático. Para as classes populares, a educação, quando existia, voltava-se para a preparação para o trabalho e era quase uma catequese. O objetivo principal era moralizar, controlar e conformar os indivíduos às regras sociais. Configurou-se assim, desde o início da história da educação brasileira, uma proposta educacional marcada pela diferenciação de atendimento para ricos e atendimento para pobres. Até o final do século XIX, o abismo entre os setores da sociedade brasileira no que se refere à educação manteve-se praticamente inalterado. Enquanto os filhos dos fazendeiros eram enviados à Europa para aprofundar seus estudos, formando a elite política e intelectual do país, a imensa maioria da população era analfabeta. Com a instituição da República, em 1889, surge no Brasil a escola, como nós conhecemos hoje, considerada fundamental para a construção da sociedade. A escola contemporânea nasce marcada pelo ideário da civilização e do progresso para todos. A importância crescente da escola primária teve como contraponto a desqualificação das famílias para a tarefa de oferecer a instrução elementar, progressivamente delegada à instituição escolar, cujos profissionais estariam tecnicamente habilitados para isso. A construção dos grupos escolares durante o período da Primeira República, de 1889 a 1930, colocava em circulação o modelo das escolas seriadas, a utilização racionalizada do tempo e dos espaços e o controle sistemático do trabalho docente. A arquitetura com dimensões grandiosas, a racionalização e a higienização dos espaços faziam com que o prédio escolar se destacasse em relação às outras edificações que o cercavam. O objetivo era incutir nos alunos o apreço à educação racional e científica, valorizando uma simbologia estética, cultural e ideológica construída pela República. Apesar da importância conferida à educação pela República, não se verificou uma substancial melhoria da situação do ensino. O recenseamento de 1906 apresentou uma média nacional de analfabetismo em torno de 75%. Com a criação das escolas públicas pelo novo regime, começou-se a se questionar a capacidade da família para educar os seus filhos. A família, inicialmente, perdeu sua função de educador em favor da sociedade política, mas em seguida foi chamada de volta ao terreno da educação, para auxiliar o Estado educador. Enquanto a escola continuava a comandar o processo, os pais e responsáveis passaram a ocupar uma posição de auxiliar. A escola se afirmou como instituição especializada na socialização das crianças, sobrepondo-se à família, às igrejas ou a quaisquer outras iniciativas da organização social. Nesse contexto de contraposição da escola moderna à educação doméstica, que se consolidou as primeiras ideias que resistem ao tempo, mesmo fora de contexto, de que as famílias não estavam mais qualificadas para as tarefas do ensino. Não surpreende, então, que a família e a escola, obrigadas a conviver e partilhar desigualmente a responsabilidade pela educação das novas gerações, às vezes conduzam o trabalho de forma substancialmente diferente e até mesmo conflitante. Em 1921, em plena República Velha, uma professora chamada Armanda Álvaro Alberto fundou a Escola Proletária de Meriti, localizada em Duque de Caxias, onde criou o Círculo das Mães. Uma experiência institucional inédita na busca de aproximação entre a escola e a família. A escola, que foi a primeira também a fornecer almoço para os alunos, dispunha de uma biblioteca e um museu.
Esses espaços eram desconhecidos numa época em que os alunos só aprendiam o que estava nos livros e nem se falava em pesquisa escolar. A professora Armanda Álvaro Alberto fazia parte do movimento dos pioneiros da Escola Nova, que surgiu na década de 1920 e teria forte presença e influência no cenário educacional nas décadas seguintes. Os escolanovistas lutavam pela garantia de educação como direito básico e trabalharam pela modernização não apenas dos espaços escolares, mas também das práticas pedagógicas. Já sob o governo Vargas, em 1932, os pioneiros da Escola Nova divulgaram um manifesto, A Reconstrução Educacional no Brasil, ao povo e ao governo. Armanda foi uma das 3 mulheres signatárias do documento, que retratava o inconformismo com a educação no país e defendia a montagem de um sistema de educação pública, laica, gratuita e obrigatória para todos. O manifesto, marco inaugural do projeto de renovação educacional, consolidava a visão de um segmento da elite intelectual, que via a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira a partir da educação. Entre as várias propostas, trataram da função social da escola, reconhecendo a importância da família como agente de educação. Segundo o manifesto, abre aspas, a educação não se faz somente pela escola, cuja ação é favorecida ou contrariada, ampliada ou reduzida, pelo jogo de forças que concorrem ao movimento das sociedades modernas. Numerosas e variadíssimas são as influências que formam o homem através da existência. Há a herança, que é a escola da espécie, a família, que é a escola de pais, o ambiente social, que é a escola da comunidade. Fecha aspas. À medida que o regime de Vargas se fechava e caminhava para a ditadura, a educação voltava-se cada vez mais para o culto à nacionalidade, à disciplina e à moral. As concepções, os formatos e as práticas da era Vargas moldaram o ensino brasileiro por várias décadas. Estabeleceu-se no Estado Novo a associação entre educação e segurança nacional, sendo a educação utilizada como instrumento de controle, dentro de um projeto de mobilização vigiada, para a implantação dos conceitos fundamentais de disciplina, hierarquia, solidariedade e cooperação, vistos como garantia de segurança da nação. Após a queda do Estado Novo, a Constituição de 1946 concedeu grande autonomia aos estados e restabeleceu o ensino primário obrigatório e gratuito, mantido por um percentual da receita dos impostos dos estados e municípios. Em 1948, o Ministério da Educação e Cultura passa a ter atuação independente do Ministério da Saúde e lança-se o primeiro Plano Nacional de Educação, propondo um modelo único de educação para todo o país. Ainda assim, em fins dos anos 1950, metade da população do país ainda era analfabeta e apenas 50% das crianças na faixa de 7 a 14 anos frequentavam a escola primária. O plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, os 50 anos em 5, quase não contemplou os investimentos sociais em educação. Em 1961, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A lei tratava dos fundos nacionais e da aplicação e distribuição de recursos financeiros destinados à educação. No início dos anos 1960, foram definidos um Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização, inspirado no método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Esse programa foi percebido como um ato político, por privilegiar a educação popular e viria a ser extinto logo após o golpe militar de 64. O índice de analfabetismo no Brasil era de 32% no final da década de 60. Durante a ditadura militar, o repasse às escolas privadas de recursos do salário educação, como amparo técnico e financeiro, contribuiu para a expansão da rede privada de ensino, em um ambiente de confiança na eficácia da competição empresarial, como instrumento de ampliação da oferta educacional reclamada pela sociedade. A Constituição de 1967 classificou a educação como dever do Estado e ampliou a obrigatoriedade do ensino de 4 para 8 anos. Porém, suprimiu o preceito que obrigava a destinação de um percentual de recursos públicos para a educação. Aí, sem financiamento contínuo e garantido,
as instalações e condições físicas das escolas públicas pioraram e a qualidade do ensino também caiu. Ainda assim, a gente observa nesse momento uma gradativa expansão da rede pública de ensino, que priorizou a construção de novas unidades escolares, mesmo à custa da precarização da manutenção e da garantia de condições dignas de trabalho para os profissionais da educação. As longas jornadas, os baixos salários e uma mudança no perfil da clientela contribuíram para que a carreira de professor primário perdesse o encanto e parte do reconhecimento social. Observou-se progressivo declínio da dignidade e do valor da profissão docente, particularmente na educação básica. Durante a década de 1970, a necessidade de formação da força de trabalho que pudesse subsidiar o crescimento econômico favoreceu a construção de inúmeros estabelecimentos de ensino, e a escola chegou a partes significativas da classe trabalhadora, que até então quase não se escolarizava. A rede pública de ensino passou a atender crianças provenientes de famílias com muito pouca ou nenhuma escolaridade. Para lidar com as diferenças sociais e culturais da nova clientela, surgiu a proposta da educação compensatória, que se dispunha a aplainar as deficiências advindas das condições sociais dos filhos de famílias pobres. Nas décadas de 1970 e 1980, os setores urbanos, cada vez mais numerosos, continuaram a pressionar pela ampliação da oferta de escolarização básica, demanda que seguia sendo muito superior à capacidade e à vontade política do poder público de atendê-la. Nesse contexto, cresceu o movimento das famílias de classe média de enviar suas crianças para escolas particulares, iniciando-se uma forte associação entre escola pública e ensino para pobres. Mesmo com a expansão das matrículas no sistema educacional, o censo demográfico de 1980 dava conta que, de uma população em idade escolar de 23 milhões, cerca de 1/3 não frequentava a escola. Na área rural, onde a população em idade escolar era na época de cerca de 9 milhões, menos da metade frequentava a escola. Em 1980, o índice de analfabetismo no Brasil era em torno de 25%. Com a redemocratização do país na década de 80 e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, os direitos sociais da população foram evidenciados. A Carta de 1988, que pela primeira vez incorporou ao sistema de ensino a educação infantil e retomou o direito à educação para todos, inclusive os adultos, definiu a educação como direito social, fundante da cidadania, e instituiu o ensino fundamental gratuito e obrigatório, universal em qualquer idade, como direito público subjetivo. A partir de então, atendendo democraticamente à pressão da sociedade, os governos passaram a dar mais atenção à área da educação, estabelecendo novos planos e estratégias para financiar o sistema educacional, que a partir da nova Constituição voltou a ter garantia de percentuais de impostos para o seu desenvolvimento e manutenção. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, trouxe pela primeira vez a dimensão da autonomia das escolas para a concepção do projeto político-pedagógico, com apoio das secretarias municipais de educação. Até então, as escolas eram um espaço de implementação de políticas e programas e não respondiam pela construção de seus projetos. Como resultado da obrigatoriedade constitucional e das novas políticas públicas desenvolvidas a partir da redemocratização do país, a taxa de escolarização da população de 7 a 14 anos subiu em 2000 para 97%. Dessa forma, o desafio prioritário no ensino fundamental deixou de ser a garantia do acesso à escola. Superada a exclusão pela falta de capacidade de atendimento, visualizou-se a exclusão pelo aprendizado insuficiente. As várias mudanças políticas, econômicas e culturais, ocorridas sobretudo na segunda metade do século XX, tiveram forte impacto sobre o papel da mulher e sobre a configuração das famílias, que se tornaram menos numerosas e menos sujeitas ao controle patriarcal. Assim, as famílias contemporâneas assumem novos formatos, com mães responsáveis pelo sustento dos filhos, pais solteiros, madrastas e padrastas de segundos casamentos, união entre pessoas do mesmo sexo, com direito à adoção de filhos. A organização das famílias
passa a incluir novos arranjos que refletem mudanças socioculturais. Dessa forma, não tem sentido a referência muitas vezes feita a essas diferentes configurações como famílias desestruturadas, uma vez que, na verdade, elas configuram novas estruturas e não a falta de estrutura. Isso não significa dizer que não existam famílias negligentes ou omissas, nem implica em negar a situação de vulnerabilidade de muitas delas. Mas é preciso discernir entre o que realmente traz problemas para as crianças e o que é apenas sinal de novos tempos. Vale lembrar que estas transformações e rearranjos familiares se encontram atualmente presentes em todos os grupos sociais e nem todas as crianças oriundas dessas novas estruturas familiares vivenciam problemas escolares ou sociais. Nas últimas décadas do século XX, a revolução tecnológica, a globalização, a comunicação e a computação criaram novos costumes e demandas. Nesse período, especialmente nos grandes centros urbanos do Brasil, os altos índices de violência e de conflitos sociais impactaram a vida das famílias e a rotina das escolas públicas. Ao mesmo tempo, a consolidação da democracia e a busca conjunta pela qualidade do ensino abriram o espaço para um maior entendimento e colaboração entre escola e família. Estudos sociológicos recentes iluminam de modo mais específico essa relação, buscando, entre outros objetivos, identificar os efeitos do envolvimento dos responsáveis na escolaridade dos filhos. Os estudiosos do tema atestam que hoje a escola e a família intensificaram como nunca suas relações. A presença e a participação dos responsáveis nas atividades escolares são cotidianas e acontecem além das instâncias formais. A relação entre responsáveis e profissionais da educação é cada vez mais individualizada, em favor não apenas do desenvolvimento intelectual da criança, mas de seu bem-estar emocional. E fechando esse breve histórico da educação brasileira e as relações entre família e escola, as autoras afirmam que a escola brasileira continua a reproduzir desigualdades, uma vez que meninos negros e pobres são mais reprovados, abandonam mais os estudos e concluem menos o ensino fundamental. De acordo com o relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, lançado pela Unesco em abril de 2008, o Brasil precisará de um grande esforço para cumprir o conjunto de metas do compromisso da Conferência Mundial de Educação, realizada em Dakar, Senegal, em 2000. Nesse vídeo, a gente viu como a educação brasileira, desde os seus primórdios, teve uma visão elitista do ensino e promoveu uma separação entre ensino para ricos e ensino para pobres. Como desde o começo, a escola se sobrepôs às famílias como responsável pela educação dos pequenos, deixando às famílias a tarefa de auxílio, que em períodos mais democráticos, a escola esteve aberta à participação da família e nos governos ditatoriais se fechou, sendo a educação, muitas vezes, tida como um instrumento de controle da população, que nos últimos anos, as mudanças sociais e políticas permitiram um ambiente onde as relações escola e família se intensificaram como nunca, embora ainda persistam ideias que resistem ao tempo, mesmo fora de contexto. E lendo o texto, a gente consegue perceber bem isso. Algumas coisas a gente entende que faz de determinada forma ou ouve determinadas ideias porque lá atrás, num outro contexto muito distinto do atual, se convencionou que devia ser assim ou devia ser assado. No card, a continuação desse ou algum outro relacionado. Eu agradeço a atenção, a gente se vê num próximo vídeo.